Paulo, tá ok. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez com o web meeting aqui da SBAL, a Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia, e hoje nós temos a honra de receber o Edson Seabra Neto, que é de Fortaleza. Ele vai nos falar sobre imposto de renda, quanto você paga de imposto de renda, porque hoje é mais fácil identificar a sonegação de impostos e quais as penalidades aplicáveis à sonegação. O Edson está inscrito no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, ele é do Conselho Federal de Contabilidade, do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, ele desenvolve trabalhos nas áreas contábil e tributária e atualmente ele desenvolve o trabalho de controller do Hospital de Olhos Leiria de Andrade e professor de MBA. Edson está com você, você tem aí 30 minutos para desenvolver o teu tema. Muito obrigado por estar conosco. De nada, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento na área e também tentar atualizar vocês como contribuinte do que a gente vem conversando, nós profissionais da área tributária, porque podemos dizer que hoje esse assunto que eu escolhi para tratar com vocês é um assunto que está praticamente em todas as rodas, todos os encontros, todos os grupos de profissionais da área, e é interessante que todos os contribuintes também tenham essa atualização, porque a Receita Federal vem, nos últimos anos, desenvolvendo muito bem as ferramentas de controle, de arrecadação, e é extremamente importante que o contribuinte esteja atualizado em relação a essas mudanças, certo? O tema que eu escolhi foi justamente falar das novas ferramentas que a Receita Federal vem aplicando nesse monitoramento das arrecadações, das apurações das empresas, tá certo? Eu tinha colocado aqui um pouco do meu currículo, mas eu já fui apresentado, muito bem apresentado inicialmente, então eu vou direto aos nossos objetivos. A ideia inicial que eu trago para vocês é nós identificarmos o conceito do que são tributos, do que é uma evasão fiscal, que infelizmente a gente vê bastante comum no Brasil. Os contribuintes tendem a, pela existência de uma alta carga tributária no nosso país, optar por um tipo de planejamento tributário, que eu não chamaria nem de planejamento tributário, que termina como ter por consequência uma sonegação de imposto, onde o contribuinte, além de não resolver o problema, se coloca numa situação pior do que o esperado, na circunstância de uma fiscalização no futuro. Além disso, a gente vai falar um pouco do quando é que eu devo imposto de renda, por que hoje é tão fácil para a Receita Federal cruzar as informações que nós informamos todos os meses nas declarações acessórias, o que o seu contador faz para as pessoas jurídicas, o que nós fazemos no final do ano, que a gente também está chegando próximo. Agora, o período de informação da declaração de imposto de renda à pessoa física, e quais são as penalidades que são aplicáveis a essa situação. Certo? E coloquei em último tema, mais que uma chamada, é um tema bastante extenso para ser falado no nosso tempo, que é a pejotização e o propósito negocial que vem estando na mira da Receita Federal, principalmente na atividade médica, nos últimos meses. Vocês estão vendo bem a apresentação? Sim. Então, eu coloquei aqui um pouco na apresentação a definição do que é uma evasão fiscal, que nada mais é do que uma conduta ilícita que o contribuinte, normalmente, após a ocorrência do fato gerador, pratica atos que visam evitar o conhecimento por parte do fisco do que já aconteceu. Ou seja, é eu sonegar, eu deixar de informar, eu tentar burlar o conhecimento da Receita Federal de uma renda que eu já oferi, certo? Então, na evasão, normalmente o contribuinte utiliza, normalmente não, na verdade sempre, utiliza de meios ilícitos, como fraude, sonegação e a simulação
de um fato gerador que já existiu e nós tentamos, muitas vezes, esconder para que a gente não caia numa fiscalização, numa autuação e numa majoração da tributação aplicada. Ok? Então, antes de tudo, a gente tem que falar sobre o que é o fato gerador do imposto de renda. Quando eu passo a dever imposto de renda? O imposto de renda, ele parte do pressuposto da existência de uma renda, seja ela produto do capital, ou seja, dinheiro que faz dinheiro, ou produto do trabalho, do esforço pessoal de cada contribuinte, ou ainda a combinação dos dois. Capital gerando capital, adicionado de um trabalho do contribuinte. Ok? Essa renda oferida, ela é o fato gerador do imposto de renda. Cabe aqui um adendo, vai a gente falar que essa renda, para a Receita Federal, ela não importa de onde ela vem. Ela não tem, para a Receita Federal, não tem problema a origem. A gente costuma dizer, entre nós profissionais da área tributária, que o dinheiro para a Receita Federal ele não tem cheiro. Ou seja, mesmo operações que, teoricamente, são extraoficiais, ela também funciona como base de cálculo do imposto de renda. Ou seja, independente da denominação que você dê ao dinheiro que você está recebendo, ele funciona como base de imposto de renda para a Receita Federal. E a partir do momento que eu recebo essa receita, eu devo um imposto de renda. E eu recebendo, fazendo jus a esse recebimento, eu já preciso considerar a tributação efetiva. Todo mundo, acredito eu, que todos que estão aqui, vem ouvindo falar que a Receita Federal está aumentando o seu controle, desenvolvendo a sua parte de monitoramento fiscal. Isso tudo vem de um projeto da Receita Federal, que muita gente não sabe, mas que data já de 2003, que é desde quando a Receita começou a se preparar para atuar de forma integrada com todos os entes da administração tributária, municipal, estadual e do Distrito Federal. E, complemento, logicamente, a União. Desde 2003, a Receita já provoca esse tipo de conversa, de encontro, de tentativa de consolidação dos controles administrativos tributários e que vem, desde lá, se aperfeiçoando. Em 2003, a gente teve a emenda constitucional número 42, tá? Que essa emenda já vinha trazendo a ideia dessa consolidação da administração. Em 2004, nós tivemos nosso primeiro encontro nacional de administradores tributários, onde o objetivo era, a emenda constitucional veio falar que os entes deveriam se unir, integrar suas bases, haver uma cooperação técnica entre eles, mas até então ninguém sabia como isso ia acontecer. Nós tivemos o primeiro encontro em busca dessa nova forma de atuação. Em 2005, a gente já tem o segundo encontro, onde existem protocolos técnicos, o número 2 e o número 3, certo? Onde já se prevê um sistema público de escrituração digital, que vocês conhecem provavelmente com o nome de SPED. Embora vocês atuem numa esfera de serviço, e esse SPED hoje em dia esteja muito mais desenvolvido para quem trabalha com produtos e mercadorias, o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, ele contempla vários projetos que, além da parte de mercadoria, contempla também a parte de serviço. E lá, nesse encontro de 2005, a gente já falou pela primeira vez de nota fiscal eletrônica, que a gente só viria ver em 2007 e efetivamente em 2011, quando praticamente todas as notas fiscais do bloco, nota fiscal de papel, como era conhecido até então, deixam de existir e dão lugar a essa nova forma de escrituração. Ok? Isso a gente está falando de 2007, hoje estamos no início de 2017, 10 anos se passaram da primeira menção ao SPED,
E hoje nós temos um desenvolvimento considerável a respeito desse desenvolvimento interno da Receita Federal. Tá? Eu passei aqui para vocês um pouco de onde é que está o contribuinte em meio a esse projeto SPED, de escrituração pública digital. E é esse o motivo de hoje o contribuinte praticamente ver o cerco da Receita Federal fechando diante dos seus olhos, diante do dia a dia em que todo contribuinte está implantado. Ou seja, imagina você que hoje a Receita Federal tem a possibilidade eletrônica de receber todas as informações de todas as empresas. Ou seja, por meio do SPED, por meio desse Sistema Público de Escrituração, a Receita Federal já tem acesso a todas as movimentações das empresas e, consequentemente, todas as informações dos contribuintes, pessoa física. Por quê? Vamos lá. Através do SPED, através por exemplo, do SPED fiscal, da nota fiscal eletrônica, do SF, do SB, que são declarações, são projetos, são parte desse projeto todo chamado SPED, a Receita Federal já sabe de quem que é a empresa, uma empresa qualquer, de quem ela compra, por quanto ela compra, o que ela compra, para quem ela vende, o que ela vende, por que ela vende, que tipo de operação ela está realizando. Quando ela faz tudo isso com a empresa, ela também está pegando a segunda informação, porque ela sabe quem está comprando, seja ele consumidor final, seja ele um contribuinte de outra pessoa jurídica. Então, imagine que agora a Receita Federal tem eletronicamente, dentro de uma base consolidada, todas as informações de operações realizadas por empresas, sejam elas empresas de mercadorias e produtos, ou seja elas mercadorias de serviço, como é o caso de vocês, muitos de vocês que estão hoje à frente de clínicas, hospitais, ou mesmo recebem dessas clínicas e hospitais como médicos autônomos. Imagine que agora a Receita Federal tem na mão todas as informações numa mesma base eletrônica. Imagine um programa geral onde todas as informações são alimentadas e estão facilmente ali à disposição para que, com um simples filtro, ela consiga fazer cruzamentos. E isso vem se desenvolvendo desde 2007. Então, a gente já chega a 2017 com a Receita Federal um passo à frente da maior parte dos contribuintes e contadores e advogados tributários, porque essa iniciativa da Receita Federal está dentro do Programa de Aceleração de Desenvolvimento do país. Então, eles estão recebendo recursos para isso, estão criando ferramentas de última geração para ter esse respaldo. Agora, imagina vocês que nessa realidade que o país se encontra, onde a ordem do governo é arrecadar, onde a gente vê a instituição e a revalidação de bônus para os auditores fiscais, agora você imagina a Receita Federal com todas essas ferramentas na mão. Para completar a nossa situação de interrogação do que vai acontecer com o contribuinte daqui para frente, a gente viu ser imposta agora em 2016 uma nova declaração acessória. Entenda a declaração acessória, a forma, a informação que nós enviamos para a Receita Federal, contemplando todas as operações realizadas por nossas empresas. Cada quadrado nesse slide, ele representa um tipo de declaração acessória enviada. E agora, em 2016, a gente viu o nascer da E-Financeira. Imagina agora, se antes a Receita Federal já contemplava todas as movimentações efetuadas pelas empresas, agora ela vai ter, dentro do banco de dados dela consolidado, todas as movimentações financeiras praticadas pelas empresas e pelas pessoas físicas. Ou seja, os bancos, a partir de agora, vão ter que comunicar à Receita Federal o que é que vocês movimentaram na conta bancária de vocês. E vamos trazer isso para a prática. Aquele médico que recebeu honorários médicos pela sua produção médica, seja no hospital, seja numa clínica, recebeu esse dinheiro à vista, em espécie,
e não declarou, mas depositou ele na conta bancária. A Receita Federal vai ter acesso a isso. Imagina você que agora, quando você enviar sua declaração de imposto de renda à pessoa física, agora em abril, a Receita Federal já recebeu dos bancos e todas as instituições financeiras quanto você movimentou de dinheiro na sua conta bancária. Imagina agora que você comprou com o dinheiro que você recebeu durante todo o ano de 2016 um apartamento, uma casa, e quando você foi registrar no cartório de imóveis, foi fazer a matrícula, a Receita Federal recebeu essa informação. Como é que você vai justificar uma movimentação bancária volumosa se você não tem capital, não tem uma renda fixa declarada? A gente vê principalmente na área de vocês, os médicos, uma ideia nova, relativamente nova para a profissão de vocês, mas bem antiga no nosso conhecimento de tributaristas, que é a pejotização. Hoje, todos os hospitais se atentaram ou tentaram burlar, de certa forma, um vínculo empregatício, obrigando que os médicos criassem um CNPJ para prestação de serviço. Edson, isso resolve? Não. Não por quê? Porque, na verdade, muitas das vezes, essas empresas são criadas apenas com um único médico, para prestar o serviço a um único local. Isso é facilmente desconsiderado pela Receita Federal. Hoje a gente já tem notícia de empresas em São Paulo, empresas no Sudeste, que receberam fiscalização do Ministério do Trabalho, que desconsiderou essa relação jurídica e passou e penalizou a empresa pela falta da arrecadação correta dos impostos. Então, imagina que agora, com a F financeira, que ela é uma declaração de obrigatoriedade de envio dos bancos, quem tem que enviar agora são os bancos, são as instituições financeiras, são as seguradoras, dizendo toda a movimentação que vocês fizeram na pessoa física de vocês ou pessoa jurídica com elas. Quanto de realmente você movimentou? Quais são os cruzamentos de informação que a Receita pode fazer agora com isso? Imagina você, tem uma empresa, você declarou lá no seu SF, eu não sei se vocês entendem o que é SF, que é a escrituração contábil fiscal, é a substituição da antiga DIPJ, onde você informa o faturamento da sua empresa e você informa, por acaso, lá no seu SF que você faturou 10 milhões. Mas o banco informa que você movimentou na conta bancária da sua empresa 15 milhões. Como você vai justificar esses 5 milhões de diferença? Certo? Então, hoje a Receita Federal, ela tem ferramentas digitais, ferramentas eletrônicas que permitem que ela faça esse tipo de cruzamento. É por isso que hoje a Receita Federal identifica com muito mais facilidade qualquer tipo de sonegação de imposto, qualquer tipo de, entre aspas, vamos chamar aqui de crime tributário, certo? Por quê? Porque ela facilmente, ela faz esses cruzamentos sem necessitar de um auditor fiscal, pessoa física, disponível para fazer aquele cruzamento. Por quê? Porque hoje é feito tudo via sistema. Imagina que você tinha que fazer, antigamente, todos os cruzamentos de forma manual, onde você só podia auditar o que já tinha passado para penalizar o cliente, mesmo assim, o contribuinte, penalizar o contribuinte, mesmo assim, você tinha que fazer por amostragem, devido à necessidade de fazer por documentação física. E ainda mais, você fazia de forma isolada e generalista. Como assim, Edson? Hoje, o que é usado pela Receita Federal é usado por todos os entes da administração tributária. Ou seja, o mesmo SPED, o mesmo SPED fiscal, como é conhecido, que você manda para a Cefaz, é o mesmo que você manda para a Receita Federal. Quando você emite uma nota fiscal de serviço diretamente no site da Prefeitura, a Receita automaticamente tem essa informação. Ou seja, o que era isolado e generalista, eu podia receber uma fiscalização do Estado
sem comprometer uma fiscalização da Receita Federal ou do município. Hoje, quando eu recebo uma, a chance de eu receber todas juntas e ser penalizado é muito maior. Hoje eles fazem essa conferência toda eletrônica, praticamente em tempo real. Surge uma nova modalidade de auditoria, que eles chamam de monitoramento. Ou seja, você não está sendo fiscalizado ainda, mas você está sendo monitorado. Como contador, a gente recebe praticamente todo dia e-mails da própria Secretaria da Fazenda, da própria Receita Federal, dizendo, a empresa tal está em processo de monitoramento. O que é isso? Nada mais é do que a Receita olhando para as suas operações, olhando para as suas declarações que você está informando no dia a dia. Imagine que agora eu tenho uma auditoria em tempo real. À medida que eu vou emitindo nota fiscal, eu já estou prestando informação. Eu não preciso mais que um auditor bata na minha porta e peça as notas fiscais que eu emiti durante um determinado período. Então, eu tenho uma auditoria muito mais efetiva pela automatização dos processos. E o que me deixa bastante sujeito a erros e a falta de tempo para corrigi-los. Isso é uma coisa que nós, profissionais da área, batemos muito, discutimos muito no conselho, nos sindicatos, é que não tem mais tempo para errar. A parte administrativa, hoje, com as novas declarações, elas evoluíram de tal forma, numa celeridade tão considerável, que à medida que eu erro, a Receita já sabe. À medida que o contribuinte erra, a Receita já sabe. É só o tempo dela identificar e iniciar um processo de autuação. Isso é culpa do contribuinte? Nem sempre. Nem sempre, porque a complexidade dessas informações, a quantidade de informações enviadas, chegou a uma proporção que você não consegue mais controlar. Sábio. Imagine uma empresa que está... Imagine um hospital de vocês que está toda hora fazendo procedimentos, atendendo pacientes, emitindo nota fiscal. Quantas pessoas param para olhar se a quantidade de nota fiscal emitida, se o valor que foi passado no cartão de crédito, se o valor que foi recebido na tesouraria, ou se o valor que você passou no convênio, que só vai ser colocado na sua conta depois de 1 mês, 2 meses? Quantas empresas hoje veem isso em tempo hábil? Às vezes você vai ver 2, 3 meses depois, quando a Receita já teve a informação lá quando o fato gerador aconteceu. Então, hoje, a nossa, vamos dizer assim, a nossa situação, ela precisa de uma atenção extremamente especial, porque você está nas mãos do fisco toda hora. Certo? Então, a E-Financeira que eu falei agora há pouco, que a gente viu ela iniciando em 2016, na verdade, ela foi identificada para começar a atuar em 2015, em dezembro de 2015, mas as informações só foram enviadas agora em 2016, no ano passado, agosto e novembro, do primeiro semestre de 2016 e dezembro de 2015, como vocês podem ver a data aqui no canto da tela, e vai ser finalizada agora no dia 28 de fevereiro, quando vai ser informada a segunda parte, o segundo semestre de 2016. Ou seja, se você perceber, a nossa declaração de imposto de renda à pessoa física vai ser feita em abril, quando a Receita Federal já vai ter recebido das instituições financeiras todas as nossas movimentações. Então, essa E-Financeira, ela informa o quê? Ela informa toda a sua movimentação bancária, toda a sua informação com seguradoras, que ultrapassem R$ 2.000 para a pessoa física e R$ 6.000 para a pessoa jurídica. Edson, isso nunca existiu? Existiu sim. Antigamente existia uma declaração chamada de MOF, que ela era muito parecida com a E-Financeira. No entanto, a plataforma digital que era utilizada para ela era diferente. Qual é a dificuldade do contribuinte, qual é a vantagem da Receita Federal com a E-Financeira? É que ela está na mesma plataforma, no mesmo sistema de todas as outras declarações, o que torna o cruzamento extremamente efetivo e rápido. E falar de movimentação de R$ 2.000 de uma pessoa física e R$ 6.000 de uma pessoa jurídica é praticamente dizer que a Receita Federal vai ter
a informação de 99% das empresas e pessoas físicas do Brasil, seja para utilizar, seja para deixar de stand-by numa possível necessidade. Eu estou dizendo agora que a Receita Federal vai sair fiscalizando todo mundo em 2017? Não, mas o contribuinte precisa saber que as informações estarão lá e que, no caso de uma possível auditoria, de uma possível fiscalização, ele vai ter que justificar as movimentações bancárias que ele tem apresentado e casar essa informação com as operações que ele realiza no dia a dia. Eu coloquei aqui esse slide mostrando alguns dos cruzamentos que podem ser feitos pela Receita Federal com essa informação da área financeira, que é a movimentação bancária da empresa está compatível com o faturamento, como eu falei agora há pouco, se a tua declaração de imposto de renda pessoa física, se o capital que você está informando na sua declaração, ele condiz com o que você recebeu, você informou todos os bens que você comprou, e se você comprou, você tinha lastro para fazer essas compras. Outro tópico que é bastante utilizado pelas empresas. Às vezes, o dono da empresa opta por fazer a retirada financeira dele por distribuição de lucros. Para que isso? Para estar isento de imposto de renda, para estar isento de INSS, mas esse lucro, a sua empresa realmente apresentou um lucro? Você realmente podia distribuir aquilo? Porque existem limites pré-definidos de lucros a ser distribuído. Aí eu lhe pergunto, se você distribuir o lucro, se na sua declaração de imposto de renda pessoa física está lá recebendo lucro, será que no seu SCF, será que no seu SCD, que são outros projetos do Sistema Público de Escrituração Digital, esse lucro está representado? Porque se isso cair numa malha fina, essa distribuição de lucro ela pode ser desconsiderada e ser tributado à renda. Fora isso, eu tenho outros problemas que talvez vocês não tenham na atividade de vocês, atividade de estoque, porque a Receita Federal, como eu falei, assim como a Cefaz, ela tem toda a movimentação de compra e venda de produtos. Mas aí, se eu sou serviço, mas vocês não utilizam materiais na prestação de serviço de vocês, a compra está declarada. A partir agora de 2017, mesmo as empresas de serviços que têm escrituração na Secretaria da Fazenda, vai precisar mandar um SPED fiscal contemplando todas as aquisições efetuadas por período. Mensalmente, eu vou precisar informar para a Cefaz de cada estado o que foi adquirido. Será que isso está tudo realmente escriturado na minha contabilidade, está tudo realmente declarado em todas as contas, em todos os projetos, em todas as declarações acessórias que participam do Sistema Público de Escrituração Digital? Então, a Receita Federal montou uma rede em volta dos contribuintes, em volta de cada empresa, de cada pessoa física, onde ele te dá a possibilidade de enviar várias informações diferentes, mas que ela vai cruzar essas informações entre si e provavelmente possa encontrar alguma divergência que vai te chamar a explicar essa situação. Então, vocês, contribuintes, nós, contribuintes, precisamos ponderar hoje, no dia a dia, todas as atividades financeiras, contábeis, tributárias, que nós praticamos no dia a dia. Sempre pensando quais são as consequências daquela operação, o que de informação aquela operação vai gerar, para que a gente possa prever uma possível divergência nas informações que nós enviarmos para a Receita. E aí, se a Receita identificar divergências que comprovem uma sonegação, uma evasão fiscal, como eu vou ser prejudicado em relação a isso? Eu trouxe aqui, vocês podem ver nesse slide, quais são as multas que vocês estariam suscetíveis, nós estamos suscetíveis, no caso de uma eventual autuação. Para cada imposto, para cada valor de sonegação, inicialmente eu tenho uma multa aplicável de 75%
sobre o valor omitido. Ok? Se a Receita Federal considerar que ela foi uma fraude intencional, essa minha multa pode dobrar e chegar a 150%. Então, eu tenho previsão para duas multas distintas numa possível autuação. A multa de 75%, que é o inicial, e uma multa de 150% quando eu caracterizo uma fraude. Porém, eu ainda tenho uma possibilidade de agravamento dessas multas aplicadas. Essa multa de 75% pode chegar a 112,5%, como a multa de 150% pode chegar a 225%. Como? Desde que a empresa ou a pessoa física não apresente esclarecimentos em tempo hábil e não apresente os arquivos ou sistemas de escrituração eletrônica que suportem aquela sua movimentação. Ou seja, aquela obrigação que a empresa tem de manter todos os documentos, agora digitais, não físicos, tá? É importante mencionar isso, que o que vale como nota fiscal é o arquivo XML e não mais a nota fiscal impressa. Edson, Paulo Fadel, eu vou precisar te interromper, que o nosso tema está bem interessante, mas o nosso tempo acabou, né? Nós temos uma pergunta que nós vamos enviar para você depois. Eu agradeço a tua presença e numa próxima oportunidade a gente vai dar continuidade a esse tema, porque ele é muito importante, tá? Eu agradeço profundamente as tuas considerações e passo a palavra agora para o Newton Andrade Júnior, que vai dar seguimento aí junto com a Brascars. Muito obrigado e boa noite a todos.